Pessoal, vamos em silêncio, sentar cada um nos seus lugares, virar para frente, prestar atenção. Então, no quarto trimestre, nós continuaremos a falar de filosofia moderna, de idade moderna e principalmente da ciência moderna. Quais são as bases da ciência moderna? Ninguém sabe, não? São dois pilares da ciência moderna: a razão e a experiência. A razão produz a teoria. A experiência vai buscar a comprovação da teoria. E a gente vê algumas coisas mudarem da Idade Média para a Idade Moderna. Uma transição, por exemplo, da astrologia para a astronomia. Qual que é a diferença? Não é verdadeira, não. A astrologia tem uma teoria. Qual que é a teoria da astrologia? Uma estrela se importa com você. Que os astros influenciam na nossa vida. Principalmente constelações. Né? Se você nasce sob o signo de alguma constelação, aquela constelação passa a influenciar o seu comportamento nas suas escolhas. Isso é uma teoria. Aí na ciência moderna precisa da experiência, da comprovação. Essa teoria consegue comprovar-se na prática, cientificamente? Não. Por isso a astrologia é praticamente abolida. E na Idade Moderna começa-se a astronomia. Logia é estudo. Enomia. Os astros são as estrelas, né, os componentes celestes. Então, os astros aqui são os seres do céu e a enomia. Nomos, em grego, quer dizer lei, regra. Então, a astronomia vai buscar estudar as leis que regem os astros, os seres celestes. E a ciência moderna vai chegar a algumas conclusões. Por exemplo, a teoria heliocêntrica, o heliocentrismo. Na Idade Média, a gente tinha o geocentrismo. O geocentrismo era uma teoria. Essa teoria dizia o quê? Defendia o quê? Que a Terra era o centro do universo. Que o Sol girava em torno da Terra. Essa teoria tem comprovação empírica na experiência. Na experiência sensível tem, né? Porque a gente olha para o céu, a gente vê o Sol se movendo. Vocês veem a Terra se mover? Sabe qual que é a velocidade que a Terra se movimenta? Chega a 2.600 quebrados quilômetros por hora. Sabe por que a Terra gira tão rápido e repulsante? Está dentro dela, né? Tem a questão ali da teoria da gravidade, né? A gravidade do planeta faz com que a gente se fixe no seu centro, ou seja, está indo para o seu centro, e assim não sinta esse movimento e não fica deriva, né? Então, apesar de que os bíblicos percebem esse movimento, né? Você vê o mundo girar. Agora tem gente que não estudou o heliocentrismo e nem com Copérnico, né? E acredita que o mundo
não gira em torno do Sol, mas gira em torno do próprio umbigo. Né? Vocês conhecem alguém assim? Pessoas que acham que o mundo gira em torno delas, o umbigo delas. Então essa transição da astrologia para a astronomia. Mas na ciência moderna. Mas não foi só na astrologia, na astronomia, né? Nós tínhamos na Idade Média, por exemplo, a alquimia. A alquimia era o que? Vocês sabem? Qual que era a teoria da alquimia? Várias teorias, né? Mas a teoria de que você misturando elementos, você poderia criar ou resolver alguns problemas. Misturando alguns elementos, você poderia produzir a poção da juventude. Pedra filosofal, produzir ouro. Mas acreditava que a alquimia dava para fazer um monte de bagulho, né? Uma poção da juventude ou uma poção da vida eterna. Mas essa galera maluca que fazia experimentos na alquimia acabou sendo o grande responsável pelo surgimento da a química é ciência, né? A gente vê, a astrologia deu origem à astronomia, porque aí começaram a buscar teorias, explicações e comprovações. A alquimia, depois das experiências, tinha as teorias que não funcionavam, mas ao mexer com os elementos químicos, eles acabaram desenvolvendo a química, né? E a alquimia depois vai dar origem também à biologia, o estudo dos seres vivos ali, porque eles também faziam isso na alquimia. Pegavam lá nas poções, colocavam misturas como os seres vivos, animais, e dissecavam esses animais e ali começavam a ver o funcionamento desses corpos, desses animais. Até a Idade Moderna, por exemplo, não sabia-se cientificamente sobre a circulação sanguínea, ou seja, não sabiam que o sangue circulava no nosso corpo, porque o sangue estava parado. Então, a anatomia começa a ser estudada. Durante a Idade Média, o corpo humano era sagrado, então não podia mexer. A partir da modernidade, é uma dessacralização dos corpos. O corpo deixa de ser considerado algo sagrado. Então, as pessoas que morriam, especialmente indigentes, ou seja, os mendigos, né, viravam objeto de estudo dos cientistas da época, começaram a estudar o corpo humano. E aí descobriram, por exemplo, a circulação do sangue, né, os órgãos do corpo humano, a localização desses corpos, os músculos. Boa parte das representações disso está em obras do renascentismo ali e dos artistas desse período, como o Leonardo da Vinci. Essas descobertas todas se deram a partir do advento aí da ciência moderna, que vai ter como pilares a razão e a experiência. Então não adianta ter uma teoria se a sua teoria não se comprova na experiência, na prática. Quem foi Giordano Bruno e o que ele defendia? O Giordano Bruno foi um filósofo moderno que defendia o heliocentrismo. Hélio, lembrando o grego, é o deus do sol. O sol é o centro. O Giordano Bruno defendia o heliocentrismo. O Giordano Bruno defendia que o universo é infinito, ou seja, não tem um centro. Então, o Sol é o centro do nosso sistema. E o Giordano Bruno defendia o panteísmo. Vocês sabem o que é panteísmo? Identificação de Deus. Pan em grego é o quê? Teísmo vem de Deus em grego, que é Deus. Pan em grego. Vários? Não, aí é polis. Polis é vários, ou poli, né, em grego. Pan. Quando eu falo de pan-americano, é um lugar. pan-americano, eu estou falando de todas as Américas. América do Sul, América Central, América do Norte. Quando eu falo que alguém é pansexual, alguém quer tudo, né? Faz sexo com os humanos, né? De todos os gêneros possíveis.
Faz sexo com animais, com vegetais, até com minerais. Com a terra, com a água. Então, por quê? Porque pan em grego é tudo. Não. Para o panteísmo, tudo é Deus. Por quê? Porque Deus é a natureza, Deus é o universo. Então, de alguma forma, tudo é parte de Deus. Ele defendia o heróico furor, que é a gente se tornar ou ter a consciência dessa nossa unidade. Nós fazemos parte do universo, o universo é Deus. Porque tudo é Deus. Para o panteísmo. A próxima questão aqui explica o realismo político de Maquiavel. Durante o mundo antigo e o mundo medieval existia o idealismo político. O idealismo político buscava demonstrar a política como ela deveria ser. Ou seja, o ideal de política. Platão, por exemplo, defende que o Estado ideal, a República ideal, é aquela governada por... O Estado ideal, a República ideal de Platão, é governada por quem? Filósofos. Para Aristóteles, o Estado ideal é aquele Estado que tem uma Constituição, ou seja, leis que sejam justas e igualitárias. Então não importa o regime, o que importa são as leis. Não importa quem governa, o que importa são as leis para Aristóteles. Então, se as leis forem boas, pode ter um governante ruim que ele não vai conseguir fazer muita coisa ruim, porque as leis não vão deixar. Se as leis forem boas, não importa o regime, se é democracia, se é aristocracia, se é monarquia, as leis são boas. Não importa os governantes, o regime importa as leis, porque elas vão impedir com que os governantes façam o mal, ou com que o regime seja ruim. Esse é o ideal de política para Aristóteles. Santo Agostinho defende uma visão meio que teocrática de política. É uma visão de que a política deve ser governada de acordo com os mandamentos e com a vontade de Deus. Então, mas já aqui não vai mais ou menos na mesma linha do Aristóteles. Ele vai falar da questão das leis, da importância das leis para uma sociedade ideal. Aí vem Maquiavel. Fuder com isso aqui tudo. É muito bonitinha a teoria desses caras, mas nenhuma delas funciona na prática. Olha para a história humana. Nenhum governante que tentou ser conforme o ideal, certinho, bonzinho, correto, justo, conseguiu conquistar e manter o poder. Aí ele vem com realismo político. Próxima hora eu termino e continuo. Não, Maquiavel. Não esqueçam de me lembrar.